Oi, gente, boa noite. A gente esteve junto aqui na terça, não foi? E foi ótimo a gente ter se encontrado na terça, porque boa parte das coisas que eu vou lhe dizer tem como fundamento as coisas que eu lhe falei na terça-feira. Se preparar para concurso não é nada fácil, né? Um caminho, eu já estou nessa estrada há ininterruptos 17 anos e nunca é fácil. A decisão mais difícil é essa que muitos de vocês tiveram agora: decidir se colocar nessa condição, se preparar para concurso. E hoje a gente teve, né, a gente já vem aguardando a publicação do edital da ALBA há algum tempo, né, com a definição há pouco tempo da FGV como banca responsável. A gente ficou muito feliz, eu te comentei com vocês, né, eu gosto de banca profissional, porque concurso de banca profissional a gente sabe o que esperar, não que isso não possa trazer nenhuma surpresa, nenhuma novidade. E foi exatamente isso que aconteceu hoje, né? A gente foi surpreendido hoje com a decisão lá do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Eu até trouxe a decisão aqui. Decisão curta, vou falar um pouquinho sobre ela, mas que acaba impactando, né, na nossa situação, na nossa realidade. O que a gente tem é, originariamente, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Nada, a princípio, nada em relação ao nosso concurso. O objetivo do Ministério Público é relacionado ao concurso anterior, o concurso de 2014, porque a Assembleia Legislativa não é uma exclusividade da nossa Assembleia, isso ao contrário, é muito comum em órgãos do Poder Legislativo. A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ela tem comparativamente poucos servidores ocupantes de cargo efetivo. Órgãos do Poder Legislativo, aliás, esse ano a gente teve concurso para a Câmara Municipal de Salvador. A razão não foi diferente. Assim como a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a Câmara Municipal de Salvador, ela tinha, ainda tem, muitos servidores ocupantes de cargo em comissão, pessoas que prestam serviço como terceirizados e poucos servidores ocupantes, proporcionalmente poucos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo. Esse cargo que a gente busca, né, que se submete a concurso público, se submete a estágio probatório e que gera, portanto, a estabilidade. Não me parece que isso seja de tanto interesse de boa parte do Legislativo. Mas o fato é que, no nosso caso, o Ministério Público entrou com essa ação civil pública em relação ao último concurso. O questionamento que se fazia era o seguinte: qual a medida de servidores, se podemos assim dizer, terceirizados, que existe na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia? O que buscava saber o Ministério Público nessa ação era isso: qual era a dimensão dos terceirizados na nossa Assembleia Legislativa, para a partir daí buscar a conversão desses terceirizados pelos aprovados no último concurso. Durante essa ação, foi celebrado um termo de ajustamento de conduta. Se você já tem ouvido falar no famoso TAC, de vez em quando a gente ouve falar por aí, foi celebrado um TAC e tal, é o chamado termo de ajustamento de conduta, em que as partes se comprometem a cumprir, é um acordo mesmo, quando fala termo de ajustamento de conduta, a Assembleia Legislativa, junto com o Ministério Público, eles celebraram esse acordo, definindo os próximos passos. E o primeiro passo a ser seguido, o principal, aliás, era que a Assembleia apresentasse ao Ministério Público essa relação de terceirizados, para que o Ministério Público, tendo a exata ciência de quantos terceirizados a Assembleia tem, buscasse a conversão desses terceirizados para servidores aprovados no último concurso. O último concurso, e aí foi celebrado esse TAC, ele transita em julgado, ele tem força de coisa julgado, depois de homologado pelo Judiciário, e a ideia era buscar o seu cumprimento. Acontece que a Assembleia ela não vem cumprindo esse TAC. Ela até hoje não apresentou ao Ministério Público essa relação de terceirizados. Então o Ministério Público tem questionado no nosso tribunal essa não apresentação. Só que a gente está falando num conflito entre poderes, né? Se de um lado existe o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no outro existe a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Um não é mais do que o outro. Apesar de o Tribunal de Justiça ter determinado isso, esse cumprimento, quando a Assembleia não cumpre, acaba acontecendo uma questão política mesmo, um conflito político. E a gente está nesse embalo. A princípio, nada disso deveria refletir na gente. Penso eu, aliás, muito sinceramente, que a gente não tem nada a ver com isso, não era para ter nada a ver com isso. Mas acabou tendo. Porque o que aconteceu sexta-feira foi que alguns candidatos, exatamente 22 candidatos, aprovados no último concurso, olhe a nuance disso,
Um concurso que já se expirou, um concurso já está expirado desde julho, né? Eu vi algumas pessoas hoje até comentando assim, poxa, mas se a Assembleia tinha outro concurso válido, como é que abriu um novo concurso? Muita gente já vem estudando, né? Mas, poxa, se abriu essas vagas, realmente dá direito às pessoas do último concurso. Gente, não dá. Não é simples assim. Você daria vaga se o concurso ainda tivesse válido, né? Mas desde julho que esse concurso já está mais válido, publicado agora. Eles estão lançando agora, em outubro, sabe? Aquilo que era uma expectativa de direito, né? A jurisprudência usa muita expressão, aquilo que para essas pessoas que não tinham sido aprovadas dentro das vagas do concurso, aquilo que era uma expectativa de direito, viraria um direito se o novo concurso fosse aberto na vigência do concurso anterior. Mas não foi isso que aconteceu. O nosso concurso ele foi aberto após o término do prazo do concurso anterior, coisa que é a mais comum, mais normal do mundo. Alguém poderia perguntar, poxa, mas se tinha gente no último concurso aprovado, por que fazer um novo concurso? Se coloque na posição de um gestor que realizou um concurso em 2014 e que já nomeou algumas pessoas e que pretende o seguinte, fazer uma nova seleção para pegar também, a gente sabe que nem sempre na prática isso é assim, mas eu preciso imaginar, pegar as pessoas mais qualificadas. Porque eu fico imaginando que quem ocupa as primeiras colocações no concurso são as pessoas mais qualificadas, de acordo com aquelas regras do concurso. Foi exatamente isso que a Assembleia fez. Algo que é assim, corriqueiro no mundo dos concursos. Aliás, a gente acaba fazendo acompanhamento. Órgão tal, está com concurso válido? Então não vai ter concurso por agora. Ah, expirou o prazo do concurso. A gente já começa a imaginar em quanto tempo ele deve realizar um próximo. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas o que aconteceu foi que esses 22 candidatos aprovados no último concurso, que não estavam no número de vagas, mas eles viram no nosso concurso uma nova oportunidade. Eles pensaram assim, poxa, como é que a Assembleia abre um novo concurso com a pendência dessa ação proposta pelo Ministério Público, sem sequer apresentar a relação de terceirizados que tinha sido estabelecida nesse termo de ajustamento de conduta. E acontece, assim, uma decisão que eu tenho classificado como atabalhoada, para dizer o mínimo. O Tribunal de Justiça, né, foi a primeira Câmara Cível. O Tribunal de Justiça, ele acolheu esse pedido, que é um pedido, assim, liminar. Um pedido inicial desses que apareceram no processo agora. O juiz de primeira instância ele tinha determinado uma coisa bem drástica para a Assembleia. O juiz de primeira instância tinha determinado o bloqueio de 10 milhões de reais na Assembleia Legislativa. A Assembleia... Oi? Desligou? Vanja, liga aí. Ah, pegando? A Assembleia Legislativa recorreu, por isso que o processo está no tribunal, que o juiz tinha dado essa determinação de bloqueio de 10 milhões do valor, né, do 1/10 da Assembleia, e o tribunal reformou essa decisão. O Tribunal de Justiça liberou o valor. Hoje a Assembleia não tem R$1 bloqueado pela Justiça. Dessa decisão foi que essas pessoas recorreram. Por isso que, se alguém viu aí, existe um recurso de agravo interno. Significa que a relatora do processo, que é justamente, né, a doutora Silvia Zarif, ela tinha dado provimento ao recurso da Assembleia para desbloquear esse valor, esses 10 milhões. As pessoas recorreram dessa decisão e apresentaram esse pedido novo, que para mim soa, sabe, eu estou chamando de atabalhoado para não dar outro nome, sabe, soa meio absurdo, principalmente no teor que veio na decisão aqui, pedindo que fosse suspenso o concurso e que fossem nomeados 123 candidatos aprovados no concurso anterior. Vamos lá, tem 22 pessoas buscando isso. Como é que você determina a nomeação de 123 pessoas? Mas até aí, dá até para levar. Mas uma outra questão é, isso nem era objeto do processo, isso nunca foi objeto do processo. O Ministério Público ele não pedia, a princípio, nomeação de ninguém, ele pedia a informação da Assembleia Legislativa. Mas assim, a cerejinha do bolo é que a gente sabe, me parece que o tribunal não está ciente ainda disso. Vai ficar em breve, porque depois eu vou lhe falar das medidas que a Assembleia já está tomando. Me parece que o Tribunal de Justiça não sabe, mas a gente sabe que das 123 vagas do edital, 54 vagas são vagas previstas para o cargo de Polícia Legislativa, que é um cargo que está pela primeira vez no concurso público. Como é que você vai argumentar minimamente que esses 54 novos servidores
estarão ocupando vagas de pessoas que foram aprovadas no último concurso, se o último concurso não teve nem vaga para esse cargo. Esse cargo, aliás, nem existia. O cargo foi criado por uma lei de 2018. Então, assim, me parece que não tem, sabe? Oi, filhote. O desenho tá passando? Pode ir na patrulha, eu já vou. É patrulha canina? Ah, aí é viciado na patrulha. O outro é mais relâmpago McQueen. Mas esse é patrulha. Voltando. Me parece que não sabe, não tem. A gente olha a decisão judicial, claro que a gente não pode antecipar, não posso lhe dizer as decisões que vão sair daqui por diante. O que eu posso lhe garantir é que a Assembleia Legislativa ela já está adotando medidas, que ela vai recorrer dessa decisão, e isso ou no TJ ou no Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que está acima do nosso TJ, isso vai ser apreciado. No que é que eu aposto? Estava até conversando com o Vanja, né? A gente falando sobre as possibilidades que a gente tem aqui, eu fico olhando sempre, buscando sempre a melhor das opções. Eu não sei você, se eu tivesse buscando me submeter a esse concurso, eu ia ficar torcendo para o seguinte, ó, quando eu penso num concurso, eu fico torcendo para ele caminhar na maior normalidade possível, né? Que nada de diferente aconteça. Mas, se já aconteceu uma coisinha de diferente, aí eu fico sonhando com o melhor dos mundos. Aí eu disse, Vanja, qual seria para mim o melhor dos mundos? É isso aí, sabe? Vamos fazer assim, é para suspender o concurso, vamos fazer uma suspensãozinha aí de um mêsinho a mais para eu estudar, né? Seria bacana. Você vai ter 7 semanas, vai ser ruim pra quem ninguém. sabe ter 10, ter 11, ter 12 semanas e tal. De um tempinho mais. Vanja acha que não, acha que esse teor de decisão vai desafiar uma reforma rápida. Que não vai permitir nem prorrogação de prazo de inscrição, prorrogação de data, né, de prova. Vai ter a resposta logo, Eu, se fosse vocês, aliás, contava com a manutenção da prova na data. Isso. Eu, se fosse vocês, continuava com a programação normal de estudos. Não mudava absolutamente nada, porque, inclusive, me parece que o resultado final desse processo aí só favorece a gente. Porque, pense bem, se o objeto da ação do Ministério Público eu quero uma lista de todas as pessoas que não estão aqui trabalhando por meio de concurso. Então, quando essa lista sair, na real, a gente vai ter mais vagas. Percebe? Se então, a eu não ideia beneficio só quem estava em terceirizados 2014. para o posto de cargo efetivo, e a gente não tem tanta gente aprovada lá, é possível, olhando o melhor dos mundos também, né? Que vem essa lista de terceirizados, sei lá, com 300, com 400 terceirizados, eu vou dizer, opa, peraí. Então, além daqueles, eu quero mais essas vagas, né? É possível e o que eu acho que deve ser interessante do ponto de vista, inclusive, psicológico, para que vocês agora tenham segurança de permanecer no caminho de vocês e permanecer estudando. Toda vez que alguma intercorrência desse tipo acaba acontecendo no concurso, fatal. O seu concorrente dá uma desanimada. E aí você tem menos pessoas interessadas, e aí você tem menos inscritos. Sempre direto, toda hora. Eu digo assim, passar no concurso só se passa no dia da prova, não tem como passar antes. Mas perder, você tem várias oportunidades. Tem gente que perdeu o concurso hoje. Você tem dúvida que teve gente que viu essa situação? Suspendeu o concurso, então eu vou pensar em outra coisa. Vai para estudar. Eu não digo que você trate o seu concorrente agora a ferro e fogo e fale, não, rapaz, o que é isso? Vamos lá, vamos fazer. Fica na sua consciência aí, entendeu? Agora, você não desanime e você continua estudando. Essa prova vai ser mantida. Bora, se não for, vai um mês a mais para estudar. Acabou. Entendeu? Sem dúvida vai haver concurso, sem dúvida. Porque mesmo na hipótese de eu tenho que dar provimento a essas pessoas que fizeram a prova em 2014, primeiro, é o que o Roberto acabou de falar. Eu não posso... Foi chamado o número de vagas? Quando lá em 2014 foi chamado... Não chamou todo mundo, mas então, todo mundo que entrou no pedido. Então, se eu tenho gente ainda para chamar, qual era o limite? Essas pessoas tinham que entrar com pedido para entrarem em eventuais vagas durante o período de validade do concurso. Acabou o período de validade do concurso,
Qualquer outra vaga que surja é direito de agora quem vai fazer o próximo concurso, não quem fez o anterior. O que acabou acontecendo com essas pessoas? Aproveitaram que a ação civil pública ainda estava tramitando e fizeram um pedido acessório. Por isso que Roberto está dizendo que ele entende que a decisão é meio estranha. Porque olha só, se eu não tenho essa discussão no primeiro momento, não dá para eu inovar depois e querer que o juiz mais tarde fale de uma coisa completamente diferente do pedido inicial, certo? Então, ainda que eu tivesse vagas, não dá. Então, o que eu tenho que observar? Ainda que eu tivesse vagas, e tenho, porque acabou de ser lançado o edital, não dá para lançar edital sem vaga existente, na verdade. Então, mesmo que eu tenha as vagas, quem tem direito a essas vagas é quem entra na sequência. Esse pessoal de 2014 já, em tese, não teria mais esse direito. Beleza? Uma eventual ação, alguém entrou, a gente não tem o conhecimento, isso é outra história, mas é uma pessoa, não é a coletividade. Beleza? Por outro lado, mesmo que se dê provimento a essas 120 que foram agora solicitadas, que foram agora determinadas pela desembargadora, o que você vai perceber é, bastou fazer o ajuste e perceber que eu não tenho todas essas vagas existentes em relação ao concurso de 2014, ajustada a decisão e com a lista de pessoal temporário e de pessoal reda na mão, eu pego essa lista aí e eu aproveito para o concurso atual. Porque aí a Assembleia não vai ter como dizer que não tem vaga, já que a lista está lá mostrando que tem. E esse edital que foi aberto para a quantidade de vagas para as quais a gente está concorrendo agora, provavelmente já vai indicar, logo de início, um quantitativo maior. Entendeu? Então, me parece que agora o que você deve ter em mente é tranquilidade, um tantinho quanto de sangue frio, de ficar ouvindo o tumulto acontecendo e dizer isso não é comigo, o meu é estudar, a minha parte é me manter focado. Pense que a prova vai ser mantida, aliás, é exatamente a minha aposta, que essa prova não vai sofrer nenhuma alteração. E se houver alteração, é lucro nosso. Certo? Mas por que eu acredito que não vai adiar? Porque como é uma decisão que não afeta diretamente esse concurso, não faz sentido ela ser mantida como está. Então, se ela não vai ser mantida como está, a única coisa que eu tenho para afetar o concurso agora é aumentar o número de vagas, isso não é motivo de adiamento. Todos os demais requisitos foram cumpridos. Beleza? Dos cargos também. A questão dos cargos. É que não tinha, né? Não existia cargo de... Dessas vagas, 54 foram criadas por uma lei de 2018. Deixa eu sim, mas eu estava falando, a gente nem chegou a conversar sobre isso especificamente. Mas é um aspecto que para mim é importante. Isso não está escrito na decisão, mas vocês sabem, né? Tem até gente que conhece a estrutura da Assembleia Legislativa. Para quem não sabe, eu vou dar essa informação. O atual presidente da Assembleia Legislativa, ele não estará mais lá no próximo ano, né? O atual presidente da Assembleia Legislativa, ele foi eleito senador da República. Então, dia 1º de fevereiro do ano que vem, ele vai deixar a Assembleia, deixar a presidência da Assembleia, deixar a Assembleia e se tornar senador. Se eu fosse ele, eu também ia querer sair com chave de ouro, né? Sair deixando esse legado de ter administrado, de ter feito esse concurso de forma integral, inclusive realizado a sua homologação. E eu faria que nem ele, eu lançaria o edital no final de outubro, colocaria a prova para dezembro, para dar tempo de no mês de janeiro já concluir, né, pelo menos, né, que não conclua o de Polícia Legislativa, porque ainda tem o TAF, mas o da área administrativa eu ia querer homologar esse concurso, quem sabe até dar posse para alguns nobres servidores. Isso seria eu, não estou dizendo que ele estava pensando isso, então seria eu no lugar dele. De outro lado, existe um Tribunal de Justiça que vem há 4 anos com uma ação em que foi determinado à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia que apresentasse essa relação de terceirizados. E isso não vem sendo cumprido há 4 anos. Não estou dizendo que foi essa a ideia do tribunal, não. Estou dizendo que se fosse eu, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, eu também faria isso, eu teria essa ideia de dizer o seguinte: poxa, presidente da Assembleia Legislativa, você está querendo fazer um concurso, está querendo fazer um concurso rápido, não é? Sabe de um? Eu vou suspender o seu concurso, eu vou determinar a suspensão do seu concurso até que você me apresente a bendita lista de terceirizados. Eu não sei se o presidente da Assembleia está andando rápido com esse concurso por causa disso, porque ele vai sair e vai para o Senado. Eu não sei se o Tribunal de Justiça pensou exatamente isso, de lançar essa suspensão do concurso como uma forma de pressionar o presidente da Assembleia a apresentar a tal lista de terceirizados.
Mas talvez seja isso, né? Talvez seja isso que esteja acontecendo nesse jogo, que é de algum modo um jogo político, né? Ninguém, acho que hoje mesmo não dá para ninguém imaginar que o judiciário não faz política. O judiciário faz política também, né? Alguns de um modo melhor, outros de um modo... Mas, acredite em mim, Vanja, faz. É raro, é muito raro, é muito raro. Mas uma coisa que eu nunca imaginaria. Perceba isso, entendeu? Nesse caso aí, poxa, se fosse isso, né? Se for isso ou se fosse isso, eu, sinceramente, não desqualificaria a argumentação de nenhum dos dois lados. Eu, como senador da República, eu, como presidente da Assembleia Legislativa, me tornando na sequência senador da República, eu ia querer deixar esse legado, ia querer deixar os novos servidores, sabe, já selecionados em boa medida, se eu pudesse dar posse, olha que massa, fazer uma fotona lá para lançar no meu site, sabe, no site da Assembleia, ia ficar bonito, não ia não? Se eu estivesse no Tribunal de Justiça, eu ia usar, poderia usar isso também para pressionar ao ex-presidente da Assembleia a apresentar a lista de terceirizados. Eu já trouxe essa ideia que eu acho bem pertinente, de que isso pode trazer um reflexo até bem positivo para a gente, a eventual apresentação dessa lista com um número extenso. Se a lista está sendo segura, né, porque o número não deve ser pequeno de fato. Eventualmente essa lista apresentada até nos beneficiar. Não, e veja bem, se a ideia da realização de concurso público é atender uma necessidade, porque você não cria cargo, na Bahia não se cria mesmo, mas assim, em regra geral, no Brasil, você não cria cargo para ser cabide de emprego. Você cria cargo porque existe uma real necessidade. Claro. Nossa, e na Bahia, então, Ave Maria, é assim, tá? Então, se eu tenho cargo e eu disse que eu tinha urgência, não dava para fazer concurso e contratei um terceirizado, contratei um temporário, agora que saiu a lista e eu tenho um edital de concurso aberto e as pessoas estão na iminência de fazer a prova de serem selecionadas, não faz o menor sentido eu manter essas funções sendo ocupadas por pessoas que não estão devidamente aprovadas em concurso, entende? Por isso me parece que o resultado final dessa ação pra gente é benéfico. Porque o melhor, aliás, o pior dos resultados é eu alterar mesmo o edital para aumentar o número de vagas. Honestamente, só vejo benefício, tá? Tenha intranquilidade, porque você está se preparando para um concurso e começa a ouvir essas questões, tenha intranquilidade. Tipo a UFBA. A UFBA foi até um pouco mais além, assim, na paciência da gente. Eu acho que não vai chegar a isso na Assembleia, não. O MP teve também, mas o MP a prova já tinha sido feita, teve um atraso nas nomeações. Não foi recentemente, não foi banca FGV, foi banca CESP, mas a Federal teve isso também. E você lembra que a prova da Federal não mudou? Agora a FGV é muito séria. A prova da Federal não mudou. Aquela segunda data, né? Não mudou, manteve. Eu acho que vai ser igual. Nosso trabalho, então, em resumo, eu queria vir aqui para reforçar essa ideia que eu já sabia que seria passada. Nossa parte, a gente não tem escolha, a nossa parte é estudar, não tem jeito, sabe? No mesmo ritmo, eu proponho o mesmo ritmo, porque na eventualidade de haver uma prorrogação, a gente aproveita a prorrogação para estudar ainda mais. Para revisar. Para revisar. A nossa, sabe, não tem outra escolha pra gente. A gente já tomou essa decisão, sabe, que já tá com o feriadão aí todo programado, né? Hoje o povo tá postando aí que sextou, né? Feriadão todo programado. Exato. Pegar o livro, meu filho. Sextou, né? Nosso sextou a gente sabe como é. É estudando, né? Assistindo aula e tal. Não tem jeito, vocês ainda tiveram meio uma folguinha, porque tá no início do curso, né? Hein? Agenda de professor. Tem uma não diga isso não. Pois é. Não, joga de aula. Joga de aula, porque depois nem de aula mais vai ter. Eu dei uma Mas de sorte, estudo não. mas foi bom não ter aula esse final de semana, porque senão vocês iam ficar muito apreensivos essa folguinha esse final de semana. Né? Foi. Então, nossa parte não tem jeito. É continuar estudando, tá? Sigam firmes aí, vão ter aula da legislação, né? Um diferencial, o regimento interno, a legislação. É um diferencial, é aquela parte específica que a gente, conversei com eles na terça-feira, a gente teve aula de orientação estratégica. Sempre tem a parte específica, é hora de fazer a diferença. Deixa o povo ficar buscando saber se tem, se não tem, se vai ter, o que é que vai acontecer. Deixa relaxar, né? Deixa quem quiser perder o concurso perder. A gente não, a gente vai estar firme aí.